Ok, minha gente, já de volta. Doutor Alexandre Paim, Vanderlei Pérez. E é com eles que nós vamos conversar agora, falando sobre eleições, as consequências e como é que fica Teresópolis nisso tudo aí, né? Fizemos o governador, mas e o presidente? Bom, como é que fica agora? Vanderlei, bom dia. Bom dia, Alexandre. Vanderlei. Bom dia, Hélio. Bonita camisa, hein, rapaz? Ué, rapaz, ó. Uma máquina, né? É? Cadê a Prazer. tua, Alexandre? Eu até vim de camisa do Flamengo hoje, mas achei. Eu falei, não, depois daqui eu tenho que sair para trabalhar, não tem jeito. Rapaz, Mas três, tá elegante, tá Tô elegante. bem, tô três bem. flamenguistas assim tá virando unanimidade, né? Rapaz, eu assisti o jogo sozinho, sentado no mesmo lugar na minha sala, conversando com meu sobrinho, que está lá em Pelotas, com um amigo meu do Comari e com meu neto na Barra. E a gente ali, os quatro ali, aí com um outro sobrinho aqui na reta. E a gente torcendo, eu sozinho, sofrendo, e aquele 1-0 não saía daquilo ali. E o Atlético em cima, eu falei, ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Bom, deu nisso. Rapaz, você viu hoje quanto o Flamengo ganhou nessa história toda? 100 milhões de reais, rapaz. Foi 16 nos milhões dois de dólares nos só dois naquele torneios. do check-in que recebeu lá, que dá cerca de 80 milhões de reais. E mais 30 da Copa do Brasil. Tá? E com a venda de jogadores, o Flamengo faturou esse ano, até agora, 410 milhões. Foi o faturamento do Flamengo esse ano. É uma grande empresa, né? É. E a marca Flamengo é muito forte, né, cara? Isso aí as pessoas nunca deram, até pouco tempo, não se dava importância a essa marca Flamengo, era um timezinho a mais no Rio de Janeiro. Então, quando eles começaram a olhar esse vermelho e preto, e esse símbolo, né, que é muito, identifica bem o time, isso aí fez essa diferença, né? Então, é realmente uma cor muito bonita, é elegante você. Muito obrigado. E agora a gente espera o Real Madrid, né? Fevereiro, né, parece. Fevereiro. É um páreo duro, né? Não é fácil não, mas vamos para frente. Bom, mas se eles jogarem direitinho, eles conseguem talvez um empate e aí a gente vai para os pênaltis. Flamengo e Real Madrid. Gente, eleições ontem, Lula ganha as eleições, uma diferença de 2 milhões de votos. E a partir do dia 1º de janeiro é o novo presidente do Brasil. E Teresópolis? Bota aí pra gente aí, Alex, por favor, só pra gente começar daí a votação. Agora joga para mim aqui atrás. Isso, obrigado. Lula teve em Teresópolis 31.265 votos, Alexandre. E o Bolsonaro teve, cadê o Bolsonaro? 66.230 votos. Bolsonaro, 66.230 votos. Lula, 31.265 votos. 1.412 votos em branco, 3.030 votos anulados. E 27.628 pessoas não votaram, não foram votar. Queria que vocês dois analisassem a partir desses números. Alexandre. Então, Hélio, para mim não é muita surpresa, porque o PT, né, sempre chegou a segundo turno, teve um adverso aí, PSDB, uns partidos mais de direita. Teresópolis sempre tendeu a dar essa grande vantagem, né, acima de 65% para os votos do adversário do PT. Teresópolis é uma cidade conservadora, né? Não só Teresópolis, como Petrópolis, Friburgo também costuma dar esses índices. Eu, particularmente, né, acho que na eleição passada o Bolsonaro superou os 70%, e eu particularmente achava até que, inclusive, o PT ia conseguir um pouquinho melhor de resultado esse ano aqui, por conta não do crescimento do PT em si, mas pela rejeição do candidato Bolsonaro. Algumas pessoas realmente estavam com rejeição ao candidato e por isso estavam optando em votar contra ele. Mas é um resultado esperado em relação a entre 65% a 70% nessa diferença para o candidato de direita, dado o histórico da cidade. Então, para mim, não Quer houve dizer, muita esses surpresa, votos todos do PT, 31.265 votos, não são todos do Não, PT. eu entendo. São de pessoas que não querem o Bolsonaro. Eu entendo que ali tem uma parte de rejeição do candidato Bolsonaro. O PT não teve esse crescimento, que é sempre assim, o pessoal que não apoia, né, o candidato adverso ali. E o que me surpreendeu ali foi o número de eleitores, né? Passamos da casa de 90 mil eleitores. A eleição dos outros anos vinha
pareando ali na casa de 85, 83, né? Então, foi um grande número de eleitores às urnas, embora tivesse aí uma abstenção aí de, acho que 27 mil votos, né? 27 mil eleitores, não é isso? 27 mil. Então, ainda é um número grande, né? O povo ainda não conseguiu encaixar a importância de participar desse momento democrático, de participar da eleição, de votar. Muitos ainda abrem mão do seu poder de voto, do seu poder de decisão, deixando que outros escolham por ele, né? Vanderlei, você concorda com o que o Alexandre falou? Esses 31 mil votos não são todos do PT? Nas duas votações, você tem votos que não são dos candidatos, né? Tanto os votos do Lula quanto do Bolsonaro. Muita gente votou em Bolsonaro para votar contra o Lula, contra o PT, e contra o que esse partido, o PT e a esquerda representa no Brasil. Nós somos um país muito conservador, e um conservadorismo por pessoas que não têm necessariamente um acompanhamento da política, né? Elas ouvem e criam seu entendimento sobre a política sem aprofundar do assunto. Então, você gera essa situação. As pessoas foram nessa eleição para votar com o fígado, não com o coração. Então, elas foram votar contra o outro e não naquele candidato. Então, essa votação do Bolsonaro, teve muito voto de Bolsonaro, que era voto, gente que jamais votaria em Bolsonaro, pela forma como ele procede como político, né? Pelas suas raivas, pelas suas loucuras até, pela forma que ele se manifesta como político, mas votaram nele porque não admitiam de forma alguma a volta do PT ao poder, a volta da esquerda e do que ela representa. E a mesma coisa da forma contrária, entendeu? Tem pessoas que não admitem, né, esse procedimento ignorante do Bolsonaro, essa forma dele de falar, né, e que tiveram, nesses 4 anos, uma ideia ruim do governo, porque as pessoas olham muito para o prato de comida, para o bolso, né? O país melhorou ou piorou depois desses 4 anos de governo? Para muita gente, principalmente para os mais humildes, para as pessoas que estão desempregadas ou vivendo de subemprego, para essas pessoas a vida piorou. Ela pode ter melhorado aparentemente para uma casta, para algumas castas, mas para as pessoas mais simples, para as pessoas que moram nas vielas, nas servidões, para as pessoas que dependem do serviço de saúde, do serviço melhor de educação, e que muita coisa não dá para colocar na conta dos prefeitos e dos governadores, coloca na conta do governo esse mau momento que o Brasil vive, né? Então, e isso insuflado também pelos discursos, né? Pelos discursos contra o governo, e que o governo permitiu que esses discursos fossem fortes, né? Com relação à abstenção, muita gente mesmo, né? De 130 mil eleitores, menos de 130 mil, né? 27 não iam votar, você está falando de muita gente. Então, é um número alto. Mas isso eu acredito que tenha ocorrido, primeiro, que o cadastro da Justiça Eleitoral não é muito perfeito. Muita gente aí já morreu, muita gente aí não é eleitor já há muito tempo, e que consta do cadastro, porque não tem uma... E também... Alguns não tem, inclusive, obrigatoriedade de votar. Tem obrigatoriedade, está contando como eleitor, né? E tem também uma flexibilidade maior da Justiça Eleitoral com quem não vota, né? A pessoa não vai votar e aquilo não significa nada para ela. Ela não aparece para ela como não tendo ido votar, o que é muito ruim, porque sugere que alguém votou em nome dela, né? Não tem punição. E não tem também o título de eleitor, o comprovante de votação. Não é um documento que te faz falta para obter alguns benefícios, para você viver em sociedade, né? Você vive bem informalmente sem o título, sem o comprovante de votação. E isso, antigamente, não era muito comum. Nós já tivemos aqui caso nas eleições de 50, 54, a regularidade eleitoral voltou no Brasil a partir de 47, com o fim do Estado Novo, o fim do Getúlio, aquele período de 30 a 47, e naquelas duas primeiras eleições, o povo tinha que ir votar e a justiça cobrava muito, ao ponto de a pessoa ser multada se não fosse votar. E a pessoa que foi pega não tendo ido votar, ser presa se mentisse, como, por exemplo, por ter perdido o título eleitoral. Então, o título eleitoral era um documento, votar era uma obrigação. Hoje, virou mais um direito.
E as pessoas estão vendo dessa forma, e daí essa abstenção tão grande. Hoje a multa, inclusive, é pouco mais de R$ 3, né? É 3,50. Isso se o eleitor não justificar. Porque se ele fizer lá qualquer justificativa, estava viajando, estava passando mal. não Passa sei o por quê, isso mesmo, né? e passa Agora, por o isso cara mesmo. que pega uma fila, vai para a urna, vai para a sessão, 3.450, 3.500 pessoas. O cara vai para uma fila para anular ou votar em branco? É porque dá menos trabalho você ir lá e anular o voto do que depois você pegar e ir no TRE, ir no Banco do Brasil, pagar e voltar no TRE para justificar. Mas é um voto legítimo. trabalho. É um voto legítimo, Hélio. Entendendo que nós entendendo esse momento onde você vota contra alguém e não em alguém, o voto nulo virou um voto, se transformou num voto legítimo. Né? Então, você não concordar com o Bolsonaro e ter que votar no Lula por isso, isso fere algumas pessoas. Então, eu acredito que dos votos mais legítimos nesse pleito, tanto quanto quem votou em Lula e em Bolsonaro, você vai encontrar o voto nulo como um voto decente, um voto de manifestação necessário para o eleitor. Olha só, chegando uma informação para mim aqui, Alexandre e Vanderlei e o pessoal de casa. Invasão num galpão do Ceasa em Irajá, saque nas lojas, botaram fogo, tiroteio, seguranças particulares atiraram para o alto tentando frear os invasores, tumultos e roubos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local para tentar controlar a situação. Invasão em galpões do Ceasa, já tem imagens aí, ó. Invasão no Ceasa. O cara passou ali com a camisa do Flamengo. Aí. Invasão no Ceasa, roubo, olha Tinha que só. ter, né? Pode comentar. Hélio, isso aqui não reflete o resultado da eleição. As pessoas, a maioria do povo brasileiro é um povo pacato e as pessoas ficam tristes, lógico. Isso é igual a torcida, né? Igual a torcida de futebol. Uma parte o Brasil está dividido, né? Uma parte torcia pelo Bolsonaro, outra parte torcia pelo Lula, né? Já como o Vanderlei colocou, muitos torciam pelo Bolsonaro, não porque gostavam do Bolsonaro, mas porque também não queriam o Lula de volta. Então, criou-se aquele clima de torcida, as pessoas, realmente, ontem, o sentimento foi de tristeza para quem perdeu, mas a maioria levantou hoje, pegou seu caminho do trabalho, foi trabalhar normalmente, e essas condições, tem a manifestação também dos caminhoneiros, também não concordo. Eu acho que o jogo foi jogado, conforme o sistema permite, eu estava conversando com o Vanderlei lá embaixo, teve aí erros dos dois lados, tinham condições de fazer as suas campanhas, o Bolsonaro errou em certas atitudes, em alguns pontos da campanha, a própria equipe econômica do Bolsonaro lançou aquela questão do salário mínimo, que eu acho que atrapalhou ele, né? Nós tivemos a questão do Jefferson, a Zambelli também cometendo aquela atrocidade aí essa semana, então, acho que foi ontem, né? Então, assim, você vê que o clima, né, aquela questão de ódio, aquele discurso de ódio que já vinha dos dois lados, que para mim não reflete a maioria, para mim é uma pequena camada da sociedade que exacerbou, que saiu do eixo normal e que acaba também no final dando esse tipo de confusão. Não concordo, acho que a eleição foi limpa, no termos da legalidade, sim, acho que não teve fraude, acho que perdeu por não conseguir reverter a diferença de quase 6 milhões de votos. A Bahia deu uma diferença lá de mais de 5 milhões de votos, acho que quase dobrou, deu 70%, né? O povo baiano votou 70% no Lula, que deu uma diferença muito grande na votação. A campanha do Bolsonaro sabia que tinha que tirar essa diferença, tanto tentou tirar em Minas e São Paulo não conseguiu, não foi eficiente nesse sentido. Então, assim, eu não vejo uma questão de fraude na eleição, não vejo nenhuma derrota além do normal, como aconteceu com a Aécio. Vou até citar aqui, o Vanderlei deve lembrar, o Aécio Dilma, Aécio até os 45 do segundo tempo, na apuração estava vencendo, depois veio o voto do Nordeste e acabou virando voto a favor da Dilma. Dessa vez a apuração correu mais paralelamente, não deu nem tempo de ocorrer esse efeito. Mas é a mesma coisa. Então, assim, aqui as pessoas têm que aprender, houve extrapolação pelo sistema. O Lula, a meu ver, na opinião pessoal minha, teve aí uma margem da imprensa, da grande mídia, que estava mais favorável a ele e, de certa forma, manipula as informações
para prejudicar o outro. O Bolsonaro, por sua vez, tinha máquina administrativa a seu favor, soube usar em alguns estados, não soube usar em outros. Mas tudo faz parte do jogo, é tudo o sistema ali. Sim, Então, perfeito. sem fraude, eu acho que a eleição do Lula foi legítima, embora, para minha tristeza, porque eu votei contra o PT, sou um desses eleitores que encaixa no que o Vanderlei falou. Não é que eu sou bolsonarista, mas entendo que o modelo econômico, eu cheguei a gravar um vídeo e postar na rede social, porque eu acreditava no modelo econômico. Eu não concordo com o modelo econômico que a esquerda coloca, como já teve na época da Dilma, e preferi optar pelo modelo econômico. Não votei por pessoas, porque não dava para votar. Você votar hoje porque, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, eu acho um erro. Acho que a gente tem que apontar pelo aquele melhor modelo econômico que a gente acredita, né, que aí é uma opinião pessoal de cada um, e fazer o voto. Mas entendo que Vanderlei, venceu e tem que seguir em frente agora. o que muda a partir de 1º de janeiro? Olha, o jogo da política vai apaziguar os ânimos e muda muito pouco, né? Essa participação da direita muito forte nesses 4 anos do Bolsonaro foi muito importante para a política brasileira porque mostra um caminho. E, quem sabe, ao longo desses 4 anos agora, surge um nome e se arvora dessa bandeira dos princípios, da questão do amor à pátria e da questão do enfrentamento mesmo ao Lula, que vai ser necessário e vai haver, porque no poder ele vai cometer muitos erros, ele vai viabilizar ações que as pessoas vão questionar, né? Isso vai abrir uma estrada muito grande para a direita aparecer com um candidato daqui a 4 anos. E um candidato viável até, porque o espaço vai ser favorável a ele. Não acredito no Bolsonaro daqui a 4 anos, até porque o Bolsonaro, talvez ele não controle esse movimento da direita, né? Ele não seja o ator principal desse movimento. Nós temos aí o Moro, senador, que tem o enfrentamento natural ao Lula e fez isso na campanha, tanto que ele se aproximou daquele de quem ele não gostava, tinha brigado com o Bolsonaro e voltou para o lado do Bolsonaro para se adonar daquele movimento da direita, né? Então ele pode ser uma figura que se projeta nesses 4 anos ao ponto de ser lembrado daqui a 4 anos como um eventual candidato a presidente. Romeu Zema. O Zema é possível, embora ele seja muito meio que laicar, Alexandre, à ele vontade. não se colocou. Eu não vejo o Zema. O Zema é uma expressão, virou uma expressão nacional. Mas não lembrar- virou os votos de Minas a favor do Bolsonaro, né? Então, Mas eu vou até lembrar também que a direita ela fez um congresso amplo, né, forte, Senado também, tem muita gente de direita ali eleito, e que durante esses 4 anos a gente vai ter que acompanhar para ver Vão se um ter. desses nomes se destacam, né, de forma a convencer o povo que é uma nova opção. Eu também concordo contigo em relação ao Bolsonaro, eu acho que ele perdeu o fio da meada. Talvez a pandemia, no meio desse caminho, atrapalhou muito, porque na ele minha deu os opinião, elementos, né? porque ele não soube conduzir. Eu tenho uma crítica em relação a ele, eu já tinha feito essa crítica com você lá atrás, né, Hélio? Sim. Antes da eleição, eu já tinha falado para você que faltou para ele ali uma orientação melhor para conduzir a pandemia. Talvez, se não tivesse ocorrido essa pandemia nesse meio do caminho, hoje ele estaria reeleito, porque a gente teria uma melhor condição de avaliá-lo. A pandemia atrapalhou o mundo inteiro, a gente não tem como esconder isso, né? Talvez, por conta da condução, ele acabou tomando prejuízo, mas se não tivesse, seria outro jogo. Mas eu acho que ele perdeu o fio da meada, e para retornar com essa força que ele teve aí no primeiro mandato, é muito difícil. E a gente vai ter que tentar escolher ou tentar ver como que se vão suportar essas pessoas que foram eleitas através do povo de direita que acompanhou o Bolsonaro nessa eleição. Sabe Mas que- o Zema não A vida continua, né? Não, tem o governo Eduardo Leite acabou. lá no Rio Grande do Sim, Sul. sim, tem o Eduardo Leite que renunciou o mandato para poder concorrer à E presidência. reconquistou, né? E reconquistou, É um acho que grande- inédito aqui. É eu uma não grande lembro, vitória, né? São Foi- 2 fatos inéditos. Esse, do caso dele, que renunciou e depois vem candidato, e Pernambuco, que veio com 2 mulheres concorrendo, né? As 2 mulheres chegaram ao segundo turno. Então, Sim. foi uma Tem- coisa atípica, né, Tem dessa eleição. o Tarcísio também em São Paulo, a gente não pode Tarcísio, esquecer que o São Tarcísio Paulo. venceu em São Paulo, e São Paulo é Pode um ser colégio eleitoral. pode ser que ele projete, né? Ele pode Ele pode se fazer projetar. um trabalho excepcional em São Paulo e se projete Oi? a um futuro candidato. São vários nomes que podem aparecer. Eu falei isso hoje na abertura do programa. Está me chamando, Alex? Fala.
Tem imagens? Olha aí, BR-116 é a nossa estrada, isso é ali na Prata, está fechada por manifestantes. Manifestação no Brasil inteiro de caminhoneiros contra o resultado das eleições. E aqui em Teresópolis também, a BR-116 fechada na altura da Prata. Vocês estão vendo ali, isso é uma bobagem. É uma pena, eu lamento, eu acho que não é o caminho, eu acho que a gente tem que erguer a cabeça e voltar a trabalhar, a vida continua. Eu volto a lembrar na questão do Aécio e da Dilma também, houve essa frustração, as pessoas estavam apostando na vitória do Aécio, e na época eu até dirigi o PSDB aqui em Teresópolis, a gente estava dando quase que como ganho aquela eleição, e no finalzinho ela virou o jogo, soube fazer o convencimento da população, houve aquela diferença feita no Nordeste, e não houve esse tipo de situação. Então, acho que não vai levar a nada, só vai atrasar aí o país mais um pouco ainda, porque não vai retornar o resultado. Estão lançando aquela história do artigo 142 da Constituição, que o Exército pode assumir, não sei o quê, bobagem, eu acho que não vai ter isso. Acho que não. O prejuízo para o Brasil, no caso de uma intervenção militar, por conta de uma eleição que nitidamente não houve fraude, venceu quem convenceu. E eu acho que uma questão dessa de intervenção do Exército, intervenção militar no país, só provocaria um prejuízo maior para toda a sociedade. A mesma coisa é falar que o Brasil vai virar um país comunista, isso é outra bobagem, porque não vai mesmo. É isso que o Lula vai fazer o governo dele e olha lá, acabou, não tem esse negócio de comunismo, não. Isso é bobagem. Na verdade... Eu acho. O que você acha, Bandeira? Eu escrevi um texto ontem, no meio do resultado, não sabia ainda como é que ia ficar. Eu acreditava na vitória do Lula, ou na derrota do Bolsonaro, vamos colocar melhor assim, sobre a questão de como o Bolsonaro perde a eleição, né? Então, eu coloquei lá, perdeu o ladrão da paz. Na verdade, isso é que está acontecendo agora, essa manifestação é reflexo desses ódios, dessas intolerâncias que nós cultivamos em nós ao longo dos 4 anos, né? Então, são pessoas boas, não são bandidos que estão aí fechando estrada, até mesmo nessa questão desse envolvimento lá, da questão do Rio de Janeiro, do SEASA, essa horda se movimentando nesse sentido, são pessoas comuns que se extravasam, e esse extravasamento ele vem a partir da fomentação. O discurso de ódio provoca isso. Da mesma forma que havia um discurso de ódio por parte da esquerda, a direita fez isso ao longo desses 4 anos, de intolerâncias, né, e de maus exemplos, né? Basta lembrar que a Polícia Rodoviária Federal, lá no Nordeste, ela prende um motoqueiro sem capacete e mata o cara numa câmara de gás improvisada que fez numa viatura da polícia. Foi aquilo que aconteceu. Fizeram uma câmara de gás e mataram o motoqueiro sem capacete. E o presidente desfila sem capacete em motocicletas, né? Então, essa falta de exemplo, essa falta de referência do que é certo e errado, leva a isso. Mas logo se dissipa, passou nas 24 horas, não foi suficiente para a pessoa acalmar a cabeça, mas com 48 horas, 72 horas, a pessoa vai assimilando e vai percebendo. Quando você vê os líderes do mundo inteiro fazendo manifestações muito favoráveis ao processo democrático brasileiro, de boas-vindas a esse novo presidente, isso é um movimento muito interessante. A gente tem que olhar para o lado positivo. E, principalmente, um passo à esquerda é importante para a gente chegar ao centro. A gente estava no caminho errado, muito à direita, muito ao extremo, para tirar daquele nosso extremo à esquerda que estávamos. Então, quando a gente vai agora assimilando, acertando as coisas, a gente vai ao centro, e do centro a gente vai um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita, mas no movimento mais racional, o que não aconteceu quando houve essa mudança de posicionamento no país. Alexandre, você arrisca alguns ministros do governo Lula? Não, ele vai ter, para mim, o Lula vai ter um grande desafio aí em fatiar isso, porque ele tem uma aliança com 10 partidos, né, que ele fez para o primeiro turno, e depois, com a disputa de segundo turno, ele agregou mais pessoas com ele ali, e a gente sabe que isso não vem de graça, né? Então, com a chegada da Tebet, do partido até do Ciro, embora o Ciro não se manifestou abertamente, ficou na dele, mas tem o partido dele, né? Tem alguns outros partidos que se aproximaram do Lula para o segundo turno, e a gente sabidamente, na política, ninguém apoia ninguém de graça. Então, eu não sei como que ele vai conseguir. Agora vai ser até interessante acompanhar isso, porque ele vai ter que fatiar, né? Ele vai ter que dar espaço,
coisa que o Bolsonaro teve muita dificuldade em fazer, até por isso que eu enxergo também que ele não conseguiu fazer grandes alianças, porque ele foi contra isso, né? Ele se demonstrou contrário a isso em parte, né? Porque teve uma E hora depois que ele, teve que entregar o governo central, que que depois é o ele grande acabou, responsável chegou a pela ser queda centrão. dele. Porque a verdade A é o derrota seguinte, dele veio a Hélio, partir disso. embora o Brasil tenha um sistema do presidencialismo, né? Que quem manda, teoricamente, seria o presidente, o presidente ele é refém do Congresso. Ele não consegue andar se não tiver o Congresso. Tanto é que a gente vai ter que observar como vai ser esse mandato do Lula, porque, salvo engano, a maioria que eleita não é de esquerda, né? Tem uma maioria ali de direita e de centro ali, que é o que o Vanderlei até colocou. Que eu acho também que é o equilíbrio, né? Que eu concordo com o Vanderlei nessa questão, que a gente precisava ter um equilíbrio, nem ser tanto esquerda, nem tanto direita, ter ali um centro, uma questão equilibrada. É preciso respeitar realmente os direitos sociais, os direitos humanos, a gente precisa respeitar as pessoas. Talvez eu não concorde com a opinião de um ou de outro, mas eu também não preciso ofendê-la por isso. Será que ele dá o Ministério da Educação para Dilma? Então, aí vai ficar difícil. Mas, assim, me chama a atenção ele não ter divulgado nomes, eu acho até exatamente por conta disso, porque ele vai precisar sentar com os partidos, com os presidentes dos partidos, para começar a dividir todo esse ministério dele, dividir essa fatia do bolo, porque ele não venceu a eleição sozinho, e ele sabe também que se ele não souber fazer essa divisão bem feita, tem gente no calcanhar dele ali, né? Eu até brinquei na internet ontem e coloquei assim, vamos fazer a contagem regressiva para ver quanto tempo que o Alckmin dá um golpe nele para tomar o poder. Mas eu acho que foi uma brincadeira, porque o Alckmin sempre criticou, né? Sempre foi oposicionista ao Lula e agora está lá de vice. Eu já acho que ele vai abafar o Alckmin, vai deixar o Alckmin lá atrás, Alckmin vai sumir nesse governo. Mas aí corre o risco dos caras também arregimentar um jeito de derrubar ele. Eu não sei, é um risco, né? Porque esses caras têm grandes caciques ali por trás, ali, que embora tenha a linha de pensamento próxima do presidente Lula, o próprio Fernando Henrique, o Alckmin, o pessoal do PSDB, não era de direita, né? O PSDB sempre foi um partido centro-esquerda, e o Alckmin saiu do PSB, mas é um partido também que sempre teve ali nessa meia linha de pensamento, e a não ser que o Alckmin tenha a esperança de ser o sucessor do Lula. Mas são peças do jogo, isso aí é um jogo de xadrez. E que nem começou ainda. Temos 4 anos para acompanhar. O Lula tem habilidade política, muito mais habilidade que o Bolsonaro teve. E tem um exemplo do próprio Bolsonaro, que foi quando, pela primeira vez, um ministério é construído sem interferência dos partidos. Lembrando aí que aqueles quase 30 ministros que o Bolsonaro inventou lá no início do governo, nenhum deles era indicação de partido nenhum. Então, essa experiência serve também para o Lula não fatiar, não lotear necessariamente o governo e ter alguns dele para colocar no governo. Com relação ao Alckmin, ele vai... quando ele aceitou o serviço do Lula, ele abriu mão de uma eleição certa para o governo de São Paulo. Então, ele vem... ele se sacrificou pela candidatura, pela eleição do Lula. Então, é possível que haja um reconhecimento, e um reconhecimento natural, porque essas pessoas não estão sozinhas. Ele não é um negócio do Lula com o Alckmin, é um negócio do Lula com a estrutura política e os mandatos que estão mantidos, né, pelo PSDB e pelos partidos aliados ao PSDB. Então, não acredito muito em traição, não, porque vai haver o espaço para o Alckmin, e, inclusive, nessa expectativa de poder, de ir conquistando espaços para poder ser um eventual candidato à sucessão, já que o Lula disse que não seria candidato à reeleição. E é uma possibilidade. Quando ele diz claramente isso em campanha, é possível que ele tenha realmente essa intenção, até porque ele não queria, não era a intenção dele ser candidato agora, como não foi naquela eleição onde que a Dilma, ele podia ter lutado para ser o candidato no lugar da Dilma e não lutou por isso. Né? Segura um pouquinho, Alexandre. Então, faça rápido esse seu comentário, que eu preciso dar uma virada aqui, eu só tenho mais 10 minutos, e tem um negócio importante para perguntar. Eu só entendo aqui que o Alckmin, na verdade, para mim, ele foi o grande agregador na campanha do Lula. Porque muita gente que não votavam com o PT e também não queria o Bolsonaro, entendeu que a ida do Alckmin como vice do Lula dava um equilíbrio para evitar que... Dá uma credibilidade. Entendeu? E deu, porque o Alckmin é um cara equilibrado, é um cara que tem conhecimento, governou São Paulo por três mandatos, se eu não me engano, né? E manteve o São Paulo em franco desenvolvimento. Então, isso agregou muito na campanha do Lula, né? Por conta dessa credibilidade que ele tem, principalmente com o empresariado.
A minha pergunta agora para vocês. Teresópolis, a partir de agora. Lula presidente, Cláudio Castro continua governador. O que isso vai ser bom para Teresópolis? Para mim, o Hélio, eu acho que política, né, a gente, quando você entra no campo político durante uma eleição, as coisas se caminham de um jeito. Mas acabou, por exemplo, hoje, a eleição terminou ontem. A partir de amanhã, e como o Vanderlei colocou, com a chegada, com a posse do Lula, ele é um cara que ele sabe lidar com isso e ele vai... aquela história que ele falou com o Zema, vai se arrepender de ter votado, isso é só mesmo para botar pressão. Depois vai sentar, vai conversar, o Cláudio Castro, que foi Bolsonaro, vai sentar e vai conversar com o presidente, vai fazer, óbvio, vai manter. A vitória do Cláudio Castro para Teresópolis foi boa, por conta das obras prometidas, ele vai ter que dar condições dele cumprir, né? A gente não teria essa garantia se tivesse ganho o Freixo, não sei se manteria nessa mesma condição. Eu acho que não muda muita coisa, sinceramente não vejo uma mudança drástica, não vejo o Rio de Janeiro prejudicado por isso, até porque, se o Lula tem um projeto político, ele não pode simplesmente, quem votou em mim eu vou marretar. Ele, ao contrário, ele tem que trabalhar para conquistar essas pessoas que não acreditaram nele, para trazer para próximo dele, para ele conseguir alcançar os objetivos próximos que ele tem. Ainda que ele tenha dito que não ia se candidatar à reeleição, né, que só queria mais 4 anos de mandato, mas a gente sabe que isso muda com o tempo, né? E assim mesmo, se ele quiser fazer o sucessor dele, ele precisa conquistar aonde ele perdeu, ele precisa conquistar espaço. Então, ele ir de contra isso, tentar prejudicar o Rio de Janeiro, tentar prejudicar Minas, tentar prejudicar o Sul por conta disso, seria aí uma ignorância dele política que eu acho que ele não faria. Vanderlei, o que muda em Teresópolis? Muda pouco, porque a relação vai continuar com o governo Lula. O Lula é de composição, tanto que ele vai ter como vice uma pessoa que era o seu adversário, que ele cultivava esse camarada como adversário. Então, ele vai ter essa habilidade e ele tem essa missão de pacificar o país, de reunir o país, de diminuir essa tensão. E essa tensão só diminui com os contrários. E nós, nesse caso, fazemos esse papel de contrário. A região Sudeste, o Sul, foi muito desfavorável ao Lula, a região Sudeste foi desfavorável, São Paulo, o Rio de Janeiro. Então, ele vai compor, ele vai aproximar, e em pouco tempo, em muito pouco tempo, está tudo em paz novamente, porque foi assim nos governos do Lula, nos 2 mandatos. Ele buscava esse entendimento, porque ele é político. Ele não está ali para dar soco na mesa e resolver. Eu não tenho esse temor que algumas pessoas têm. E que logo em seguida as pessoas vão perceber que a gente, na verdade, conquistou um governo de pacificação, que era muito necessário para a gente nesse momento de tensão, de ódios, né? e de um afloramento, de uma discórdia nacional que estava fazendo muito mal para nós. A gente tem que voltar à paz. Foi muito importante. E reconhecendo, com o tempo, as pessoas vão esquecer algumas coisas que o Bolsonaro falou e reconhecer algumas virtudes do governo que vão fazer parte da história do Brasil, né? Então, ou seja, daqui a pouquinho a gente esquece as coisas ruins e lembra as coisas boas. E vive um clima de paz, que é o que a gente precisa, até para reconhecer essa necessidade que a gente tem de aproximar as pessoas e não de afastar. Tudo isso se resolve em muito pouco tempo, meu caro. Eu acho, até vou fazer uma lembrança aqui, Hélio, lá atrás, né, antes da eleição do segundo turno, eu já tinha falado com você que a crítica que eu tinha em relação ao Bolsonaro é a fala dele, né? Às vezes ele extrapolava na fala, né? Como um chefe de Estado, ele às vezes exagerou. E eu lembro que, acho que era na Globo, aquele programa, tinha um programa de humor que tinha o Super Sincero, acho que era Luiz Fernando Guimarães que representava, que ele era sincero demais, não era? Não tinha? Então, assim, eu sempre falei com o pessoal que é muito ligado ao bolsonarista mesmo de carteirinha, que eu falei, gente, o problema é que ele pode até falar o que a gente queria falar, ele pode até dizer a verdade, mas a forma que ele diz, e nem sempre o momento é aquele. Então, eu equiparo esse programa humorístico, que o cara era muito sincero, e às vezes sinceridade demais também não atrapalha. Eu acho que o Bolsonaro tomou um prejuízo em relação a isso, de ser sincero demais, de falar demais. Mas ele construiu a história política dele, a história eleitoral dele vem em função dessas bravatas, dessas posições, né? E dessas falas.
Ele sempre era, que são era uma- vistas como homofóbicas e inapropriadas, né? Então, ele, na verdade, ele é fruto disso também. Ele nem tem como ele ser diferente, porque diferente disso ele nem existiria, porque Como é ele que vai ficaria ser a na sua relação? condição. É porque eu estou com pouquíssimo tempo. Terminar. A relação entre o Lula e o novo Congresso, Alexandre. Então, para mim, o Lula, na questão de implantação de algumas políticas públicas, ele vai ter dificuldade, né? Principalmente se ferir aquilo que a direita pensa. Mas a questão O que é muito bom. entendeu? E vai dar o equilíbrio, né? Até para evitar o medo que as pessoas teriam até dessa condição da esquerda implantar as políticas públicas, ela pode ser freada pelo Congresso, pelos os deputados e senadores de direitas que foram eleitos. Então, vai fazer aí uma medida, vão botar aquele freio contrapeso, né? De fazer aquela discussão ampla. Acredito que ele vai tentar fazer uma composição para tentar com que esse equilíbrio paire durante o governo dele, para ele conseguir aprovar alguma das benesses que ele prometeu e, ao mesmo tempo, deixar que a direita também aprove algumas coisas que ele faça. Vai ser um jogo de xadrez, né, indefinido, a gente só vai conseguir, talvez, fazer uma análise melhor aí nos 6 primeiros meses de mandato, para saber como o Congresso vai se portar, até porque acho que os ânimos ainda vão estar muito acirrados, né? Mas eu acho que vai ser um equilíbrio importante para a gente, vai dar segurança para o país. Vanderlei, a gente viu uma atuação muito forte do Supremo nos últimos meses. Esse novo Congresso vai deixar o Supremo fazer isso? Atuar tão fortemente nas decisões do Executivo? Os poderes são reféns uns dos outros, né? Então, essa coisa de que, embora você possa tirar um ministro do STF a partir de um impeachment no Congresso, isso jamais vai acontecer, porque todos aqueles ali têm uma anotaçãozinha qualquer na folha lá no STF. Então, ou seja, todos eles, a maioria deles, o grande peso, né, dessas casas, estão, de certa forma, envolvidos e não vão querer esse tipo de conflito. Mas, sem alguém que provoque a tensão, vai diminuir essa aparição de notícias de TSE, de STF, porque não vai haver mais esse enfrentamento nesse momento agora. Já diminui. Já diminui. E o Congresso, embora tenha sido eleito muita gente de direita, muita gente, na verdade, apenas estava à direita e se elegeu. Porque ali, se você tirar todo aquele povo ali que o Bolsonaro disse que elegeu para o Congresso, ele não tem 20% daquilo ali. Tem aqueles fiéis, ele provou isso na época quando ele se elege com a maior bancada, e logo perde a bancada toda, aquela gente toda de 200, 300 mil votos, tudo migrou, caçou seu caminho e contrariou os interesses do governo. E vai ser a mesma coisa agora, as pessoas vão buscar o caminho político, que é o caminho do consenso, o caminho da conversa. Alguns ali não têm conversa, são pessoas realmente que estão ali e vão precisar de ter essa austeridade de procedimento para conseguir ter sobrevida, porque existem assim, mas boa parte ali são de pessoas que estão para fazer composição. E o Lula é de composição, vai fazer essa composição e muito importante que tenha essa voz forte, né, como o Paim disse, no Congresso, porque vai conter alguns excessos. Então, quando vinham algumas medidas, que são muitas essas pautas de esquerda, quando elas tomarem conta do país, o Congresso vai levantar a voz e o próprio governo vai abaixar, vai diminuir essa conversa e vai tentar fazer um governo mais para o país do que para a demanda de esquerda, como foram os mandatos anteriores. Havia uma demanda reprimida da esquerda e nos governos do Lula e da Dilma, elas vieram à tona e foram impostas, né? Então, todo aquele papo que havia e que desagradou tanto a sociedade brasileira, daí essa repulsa ao PT, né, e à esquerda, isso não vai ter tanto agora, porque você tem o Congresso como um freio. Perfeito. Um freio para o Lula. E ele, com habilidade política, vai achar o caminho para fazer fluir as políticas que ele vai querer implantar e entender que algumas conversas da esquerda não vai dar para rolar nesse mandato, porque você tem um Congresso mais forte, um Congresso mais à direita. Isso é muito bom, isso não é ruim, não. Tá? É muito importante quem tem um Congresso que pense na contramão, que pense fazendo contraponto. Vai trazer o equilíbrio que a gente precisa, né? E a segurança também que a gente precisa para o futuro do país. E, Hélio, eu quero até deixar aqui para encerrar, né, por causa do tempo, deixar uma mensagem para o povo brasileiro, que eu acho que a gente passou por esse período, né, a eleição foi realizada ontem, e independente de que você é Bolsonaro ou Lula, a gente tem que torcer pelo bem do nosso país, pelo crescimento.
Eu tinha dito isso antes, resta agora torcer para que o Lula assuma, que pegue os erros do passado e use como experiência para não cometê-los novamente, que nós possamos crescer e crescer cada vez mais. Afinal, estamos todos na mesma nação. Então, torcer contrário, por pirraça, ou por querer criar tumulto, acho que só vai trazer prejuízo para todos nós, e a gente tem que reconhecer, e democracia é isso, e vamos em frente, vamos torcer pelo Brasil para crescer, vamos torcer para o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, que vem logo aí à frente. Daqui a alguns dias, daqui a 20 dias. Para quem a Lula teve 2 vitórias no final de semana, uma do Flamengo e uma na eleição. Para quem torceu para o Bolsonaro e é flamenguista, teve uma vitória só, equilibrou o jogo. E é isso. Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aí para toda a nação rubro-negra pelo campeonato, para minha esposa Mara, que ela sempre nos assiste, ela sempre fala, vai na TV, manda um beijo para mim, eu não posso esquecer de dar um beijo para minha linda mulher. A média necessária. Né? Vanderlei, manda um abraço para o pessoal lá do segundo andar. Está todo mundo lá no... os botafoguenses estão todos lá, eles não gostaram muito, não. Gostaram muito do resultado, não? Não. Mas Os vascaínos também não. Eles estão cumprindo o seu... Os vascaínos são... A vida deles não está muito fácil, não, né, cara? Eles agora, O bolsonarista vascaíno deve estar sofrendo bem mais do que... Vai depender do Ituano, né? E olha o cara tá que votou no Bolsonaro e ainda torce pelo Vasco. Mas é isso, eu vi uma piada lá na internet falando que o Vasco vai subir, mas só outro ano. Porque agora ficou feio, o negócio agora é contra o Ituano. Nós temos que ver o positivo em cada ação, mesmo aquelas que nos desagradam, né? Então, embora esse resultado de domingo tenha sido ruim para algumas pessoas, esperavam outro resultado, isso pode ser um aprendizado, né? Isso pode ser um apontamento para procedimentos ao longo dos próximos anos, para que a gente construa, porque, na verdade, todos nós, a favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro, ou que não tolera o PT, ou que não tolera o Lula, a gente, como eleitor, busca o melhor resultado, né? Então, o resultado que nós tivemos é o que foi possível, que agrade ou desagrade, mas é o que é legítimo, e a eleição é prova disso. A urna eletrônica é um orgulho do Brasil, ela funciona, e funciona mais ainda quando o TSE é forçado a abrir mais aquela caixa preta e mostrar para a gente como a coisa funciona, né? Então, é muito importante, e que nós temos, todos os eleitores, têm mais que comemorar esse resultado, que foi agradável ou não, mas porque ele foi legítimo, foi verdadeiro, e foi o que foi possível diante do desenrolar e do desempenho dos atores, né? Que o resultado não é nada mais do que o procedimento deles ao longo da campanha. Foi um resultado favorável e a gente vai ter motivo para comemorar quando a paz voltar, quando os ânimos acalmarem e quando a gente começar a sonhar de novo em querer votar em alguém e não em querer votar contra alguém, que foi o que aconteceu nessa eleição. Minha gente, no programa de amanhã eu vou estar conversando com uma moça, Monique. Ela vem lá de Magé. Quem é a Monique? Ela é daqui de Teresópolis, todo mundo conhece essa moça. E ela está fazendo um trabalho importantíssimo. Pensa numa mulher, principalmente na mulher que tem o câncer, que perde os cabelos, que perde a sobrancelha, que perde, às vezes, parte do seio, o bico do seio, por exemplo, que a mulher perde. Como é que ela fica? A Monique, ela recupera. O trabalho dela é esse. Ela recupera uma sobrancelha, ela recupera como é que é o negócio dos olhos aqui? A pálpebra. Ela recupera o bico do seio. Esse é o trabalho da Monique. Você vai conhecer amanhã esse trabalho da Monique, que ela vai estar aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. 4 da tarde, reprise. Meia-noite, reprise. E daqui a pouquinho, YouTube, está nas redes sociais, está no Facebook. E a gente volta amanhã, se Deus quiser, 10 da madrugada. Tchau, pessoal.